Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá para todo mundo que está entrando aí. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais de um mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. A essa altura, vocês já sabem, eu sou Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem quase que sempre um intenso, violento, virulento passado pela frente. E por isso que o Provocação Histórica há praticamente 4 anos narra um pouquinho para expurgar os demônios de um passado que não cessa de passar. E hoje, senhoras e senhores, há tempos estávamos aqui combinando uma prosa. Tudo que vocês queriam saber, como dizem por aí, né? Tudo que vocês queriam saber sobre a Rússia atual e não só, sobre a União Soviética, mas atualissimamente, digamos assim, sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, da Ucrânia contra a Rússia, e OTANs e afins. E o camarada que está aqui hoje conhece tudo isso e muito mais, pois é um especialista no assunto, um historiador também, e é por isso que eu tenho a alegria de receber aqui com vocês no palco do Provocação Histórica, ele, Rodrigo Ianez. Falei certo, o Ianez? Falou. Todo mundo confunde. Confunde, né? Se não me chama de Lanhês, já tá bom. Lanhez, né? Põe um, mete um L ali. Eles acham que o I é L, né? Ianez, tá ótimo. Ianez, é um sobrenome espanhol? Espanhol da Galícia, galego. Né? É galego? É. Então tem uma tradição aí já fronteiriça, né? É. Menos conturbada, né? Menos conturbada. Tudo bem, uma alegria te receber aqui. E vou pedir para todo mundo que está assistindo a gente aí, curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra crítica da história, porque hoje vocês recebem aqui, portanto, o Rodrigo Ianez, né? Como é que é a outra pronúncia? Ianez. Porque é difícil, né, meu caro? Esses dias eu conversei com o nosso glorioso Reginaldo Nasser, que traz informações preciosas sobre o que está acontecendo na guerra, né? Nessa operação militar especial, como diz o Putin, ou como diz o tresloucado e ator canastrão, o Zelensky, essa agressão da Rússia contra a Ucrânia. Então vamos lá, comecemos por aí, né? O que é que está acontecendo? Parece aquele meme lá, está acontecendo. Entramos numa fase, acredito, chave desse conflito. Né? Já estamos 2 anos e meio observando um processo que, claro, programa sobre história, processo que começa muito antes de fevereiro de 2022. Mas agora, se a gente falar concretamente do atual momento, a gente está nas últimas semanas do governo Biden nos Estados Unidos, e a postura que o Trump assumiu durante toda a campanha em relação ao conflito é de dar uma guinada, né, totalmente nova na relação dos Estados Unidos com a OTAN, dos Estados Unidos com a Ucrânia. Isso porque o Trump tem uma outra relação sobre a OTAN? O Trump assume uma posição que não é novidade na política americana, mas é algo que foi abandonado ali, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, mais isolacionista, e ele coloca a OTAN como uma organização, e nesse sentido ele tem aí certa razão, a organização que teria perdido sentido no mundo atual, anacrônica, né, uma organização da Guerra Fria, por excelência, e que acaba sendo um peso orçamentário e também forçando a mão dos Estados Unidos em conflitos que não seriam interessantes para os Estados Unidos. E em relação à Ucrânia, como um envolvimento desnecessário, um gasto imenso, e ele coloca um risco de causar um conflito de maiores proporções, e a gente tem observado uma escalada importante nas últimas semanas. Impressionante. E para além, ou junto com essa escalada, uma coisa que eu sempre tenho dificuldade de encontrar, porque em geral o Ocidente é porta-voz, quase um porta-voz automático da própria Casa Branca, né? Então as agências de notícias repetem o que fala a Casa Branca.
portanto, os Estados Unidos e seu imperialismo, mas esses números da guerra, por exemplo, né, de parte a parte, assim, um número mais ou menos confiável, esse número existe? Qual é a medida disso? É difícil, né? Porque dos dois lados não há muito interesse em divulgar, né, números. Ou se diminui concretos. muito de um lado para o outro, né? Um tende a aumentar as baixas do adversário e diminuir as próprias baixas. O que foi feito, o que tem sido feito, alguns jornalistas fazem, por exemplo, é uma tentativa de contar e aí utiliza-se posts de redes sociais e tudo mais. O que tinha sido colocado é que nos últimos meses, de ambos os lados, a mortandade aumentou tremendamente, porque a gente se concentrou muito observando o fronte na altura de Kursk, né, essa incursão que os ucranianos fizeram dentro do território russo, e a imprensa não tem noticiado tanto as outras direções, os outros frontes desse conflito. O fato é que os russos avançaram muito nos últimos tempos. Enquanto a Ucrânia chamava atenção para a questão de Kursk, e em Kursk eles não avançaram significativamente, né, entraram em território russo, mas não chegaram nem próximos da capital da província, não tiveram uma conquista que melhorasse de fato a sua posição numa eventual negociação. Se tivessem chegado na cidade propriamente de Kursk, aí seria outra coisa. É uma cidade que tem uma usina nuclear imensa, uma capital de um oblast, né? Oblast, uma região... Uma das províncias da Rússia. Uma das unidades da Rússia, da Federação. Seria outra coisa. O fato é que não, o fronte ficou bastante estanque ali, só tomaram a região realmente de fronteira. Enquanto isso, no Donbás, na região de Kharkov, mais ao nordeste da Ucrânia, os russos têm avançado consideravelmente. Agora, os ucranianos começaram uma contraofensiva para tentar melhorar a posição deles para o inverno e para a eventual mudança de governo nos Estados Unidos, que eventualmente vai empurrar eles para a negociação, mas o fato é que os russos avançaram numa velocidade talvez a maior desde daquelas primeiras semanas de guerra. Né? Impressionante. E, Rodrigo, aproveitando aqui o ensejo eu me lembro muito bem, em agosto de 22 começa, certo? E aí, fevereiro. Fevereiro de 22, aquele comboio impressionante. O comboio, né? O infame comboio em direção a que foi aquele infame comboio? Para quem não lembra, tem imagens impressionantes, depois vocês procuram aí no mundo virtual, mas é um comboio de quilômetros dos russos, né? Com alguns carros blindados com Z, né? Z, V, eles que são as unidades especiais, né? Que a gente, na verdade, nem sabe o que significam essas letras. É difícil. No primeiro momento acharam que seria Zapad e Vostok, que é Ocidente e Oriente, mas não é o caso, enfim, provavelmente não é o caso, porque não tinha essas duas direções. O fato é que tomou tamanha proporção o uso desses símbolos que os próprios russos adotaram como um símbolo do esforço de guerra. A propaganda de guerra russa utiliza muito esse símbolo, ficou muito associado, porque são letras que não existem no alfabeto cirílico, o Z e o V. Então, toda vez que aparece, claramente é uma referência à guerra. Né? Total. E, bom, mas aí, no fim das contas, aquele comboio de quilômetros que parecia que ia devassar tudo, ele travou e ficou paradão lá no meio. O que aconteceu? É suprimento mesmo? Não é uma boa ideia fazer um comboio desses. Na época, e como tudo nesse conflito, cada lado apresentou uma versão. E o lado pró-russo, a propaganda pró-russa, disse que era uma manobra diversionista para distrair os ucranianos. Não quero falar que foi uma presepada. Concentrar tropas no norte, enquanto eles pelo sul avançariam. Me parece, enfim, algo que foi pensado depois do mal. Para não ficar feio demais. Resultado desastroso. E houve muita presepada no começo dessa guerra. Né? Acho que a pior de todas, nessa direção, vindo do norte, foi uma unidade russa que resolveu cavar trincheiras na região de Chernobyl. Eles cavaram trincheira perto de Chernobyl? Terra contaminada. Depois, enfim... Está lá desde 86, contaminadíssimo. Então, o fato é que houve erros graves ali na condução em vários momentos. Até hoje, oficialmente, é isso, uma manobra diversionista e tal, que nunca houve realmente a intenção de tomar Kiev. Me parece, enfim,
um pouco... Sim. E como é difícil, né? A gente até hoje tenta revisitar Primeira e Segunda Guerra Mundiais para tentar mostrar outras nuances que a historiografia ainda não narrou, né? Que mesmo as notícias de guerra no jornalismo de época também não conseguiram mostrar. E até é difícil até hoje conseguir, né, desvendar. Imagina para o que está acontecendo exatamente agora, né? Nessas disputas. Mas antes da gente voltar ao tema, você fez a sua graduação ou a sua formação numa universidade da Rússia, né? Sim. Na Estadual de Moscou? Estatal de Moscou. Então você vive lá, né? Isso que é sensacional. Eu vivo lá e estava lá durante o início do conflito, enfim. Vivi todo esse momento aí conturbado, mas para gente que vive lá, querendo ou não, bastante, no final das contas... Não mudou tão radicalmente assim? Não, muito pouco, na verdade. Inclusive, tem gente que fica indignada, acha que eu tô na folha de pagamento do Kremlin para ficar... Ah, é? Estamos aqui hoje com o espião do Kremlin. Estou me sentindo no auge da Guerra Fria aqui, né? Não, ao gosto do freguês, né? Porque o outro lado também diz que eu estou na folha de pagamento da CIA, então é um conflito carregado. Sofreu pressão lá dos próprios russos ou não? Não. É um brasileiro que vive lá. Você vive em Moscou, né? Vive em Moscou já há 13 anos. Já. 13? 13. Porra, você é um moscovita clássico, Brasil. Já estou bem estabelecido lá e não, as pessoas acho que fantasiam muito com essa coisa. Fantasiam, né? No final das contas, é muito mais ordinário do que a gente imagina. E a situação mudou pouco para a gente. Não houve, economicamente, não houve desabastecimento em nenhum momento. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Prateleiras a pandemia vazias, houve mais do que na guerra. Em 2014 houve mais. 2014 foi a primeira onda de pacotes de sanção, né? Quando os russos tomam a Crimeia. Nesse momento houve mais, porque a Rússia naquele momento dependia bastante dos produtos europeus. O maior parceiro comercial era a Alemanha, até 2014. E num período muito curto, a Rússia começa um processo de substituição de importação. Na área agrícola dá muito certo mesmo. A diferença é brutal do que os produtos que a gente tinha naquela época, quando eu cheguei na Rússia, e hoje a diferença é tremenda. Carne, laticínios, queijo. Estão melhores. Melhores, produzidos na Rússia, assim, muito melhor. Hein? Muito melhor. E naquele primeiro momento, sim, a gente notou aí falta coisas específicas, né? Produtos mais elaborados, mais caros, embutidos, europeus. Sim. Sofre mais uma classe média que tem mais posses, né? Mas assim, em 2022, nada, zero. Absolutamente nenhuma diferença. Coisas logísticas que mudaram na nossa vida. Cartão de crédito internacional não funciona lá, cartão russo não funciona no exterior. Ou seja, o mercado mundial dá uma boicotada, então você tem que pegar outros tipos de soluções, né? E os russos já estavam se preparando. Hoje a gente vê claramente que eles estavam se preparando. Uma coisa que podia não estar tão óbvia na época, hoje é bastante claro. Que parecia ser uma hecatombe, né? O SWIFT boicotando, o SWIFT foi cortado, até hoje não funciona. Porém, eles já tinham preparado, porque na Crimeia, quando eles tomam a Crimeia, as duas maiores bandeiras de cartão de crédito do mundo deixam a Crimeia. Somente a Crimeia. E Mastercard. Visa e Mastercard não funcionavam na Crimeia. E os russos criam uma bandeira própria, a Mir. Mir? Mir, que é paz e é mundo, enfim. Sensacional. O diabo mora nos detalhes, né? Fascinante pensar isso. E é uma palavra conhecida, porque a estação espacial, a primeira da história, a estação espacial soviética é Mir também. Então eles criam a Mir e passa a atender na Crimeia, passa a atender em toda a Rússia, inclusive antes da guerra em alguns países. Turquia citava, Egito, Armênia, alguns países, Belarus até hoje aceita. E no momento que corta, enfim, a gente simplesmente transfere tudo para o Mir e continua funcionando normalmente. Só no exterior que a gente não consegue usar. E o cidadão russo, por conta desses boicotes, ele tem dificuldade no exterior quando ele vai usar algum sistema. O cidadão russo que viaja, novamente, o mais atingido foi uma classe média alta, uma classe alta, porque não consegue mais viajar para a Europa, que era um destino, os russos adoram. Quem viaja para a Europa sempre desde Tolstói, né? Jogando dinheiro, né? enfim.
Então, atingiu essas pessoas. Para quem viaja internamente, o turismo interno teve um boom enorme. Porque as pessoas começam a enorme, para dentro, né? Enorme. Eu trabalho na área de turismo e eu notei que em vários destinos dentro da Rússia, conversando com as pessoas dos hotéis, do ramo do turismo, eles falam que está melhor hoje do que estava antes da guerra. Porque os russos deixaram de ir para a Europa e estão viajando dentro da Rússia. E o turismo interno sempre foi muito forte na Rússia. Hoje, então, é tremendo. E outros destinos, né? Eu estou indo muito para a China ultimamente, a China está lotada de russos. Eles acabaram se voltando para o outro lado. Foram forçados na economia em 2014, porque deixa de ser a Alemanha o primeiro parceiro, se torna a China, e agora não tem volta. Isso foi muito ruim para a Alemanha, na verdade. Pois é. E para o bloco europeu, óbvio. Foi péssimo. A Europa está... É o início do fim, A decadência europeia está sendo acelerada de um jeito com isso. Vivemos para ver. Né? Os franceses do Macron pagando de democratão, né? Não, e as pessoas, enfim, que tem alguma convivência lá, conhece gente, sabe que a situação está complicada mesmo. Custo de vida, a energia elétrica, os abasteciam de energia, de gás, de petróleo a Europa. Agora, os alemães estão desesperados, né? E a Alemanha fez a escolha duvidosa ali de abrir mão das usinas nucleares logo antes, então... Putz, a coisa tá feia. Mas aí pensando nessa ordem, nessa nova ordem geopolítica, você inclusive conhece a China, já que a gente vai falar aqui também que o Yanes, ele é também, além de historiador e, enfim, conhecedor dessa geopolítica histórica e também atualíssima, ele tem é fundador, sócio de uma agência de viagens, a Estrela Vermelha. Então ele conhece vários lugares do mundo, faz esse turismo em lugares historicamente envolvidos, por exemplo, com o bloco soviético ou com o socialismo. Está aí na tela para vocês, celebrando a Rússia, Transcaucásia, as icônicas Geórgia e Armênia, mais Azerbaijão. Tem também a viagem para Cuba, né? Tem a Transiberiana. E aí, antes da gente entrar, então, no bloco aqui da viagem, tem aqui a Praça Vermelha atrás da gente, mas em termos geopolíticos, né, é o início do novo ciclo sistêmico de acumulação, agora do capitalismo na mão da China. Explica para o nosso público por que a China é, sim, parte de uma disputa pelo mercado mundial e pelo capitalismo, e não somente isso, mas também é isso. A gente historiador, não gosta muito de ficar falando do futuro, sim, futuro mas eu acho que... não há muita margem para dúvida que os historiadores, olhando o nosso momento lá na frente, vão colocar aí os marcos temporais de um processo que não é curto também, né? Se fala da decadência americana, é um processo sim. Desde os anos 70 se fala na financiarização, né? E a ascensão da China também é um processo que teve uma velocidade... Do ponto de vista histórico, tremendo, assustador, e quem vai à China constata isso imediatamente. Eu acho que, para nós brasileiros, a China é particularmente impressionante e até um pouco avassaladora, né? Porque a gente não consegue imaginar o Brasil na situação que a China está hoje. Eu não consigo, e as pessoas que eu levo para lá também não. A situação hoje da China eu não vejo no Brasil em 50 anos. Cara, ou seja, a gente não vai alcançar aquele desenvolvimento. Claro que as coisas mudam, e 50 anos hoje em dia é um período em que as coisas podem mudar com uma velocidade imensa. Mas é impressionante. É impressionante. E a China é uma coisa assim que os próprios chineses têm a memória de quando a China era um dos países mais pobres do mundo. Nós brasileiros temos, o pessoal de gerações anteriores tem ainda mais essa memória de quando a China era consideravelmente mais pobre que o Brasil, e hoje é um país muito impressionante em termos de infraestrutura, de qualidade de vida mesmo, coisas básicas, infraestrutura urbana, transporte. Cidades são mais agradáveis de se viver? Limpíssimas. Essa imagem que a gente tem, isso você comentou do meu trabalho no turismo, né? Os meus maiores aliados são os preconceitos das pessoas. Mesmo aqueles que têm boa vontade em relação à Rússia e à China, quando chegam lá se impressionam, porque a imagem que a gente tem
querendo ou não, mesmo que você admire esses países, leia sobre eles, querendo ou não, a gente acaba contaminado. E as pessoas, 95% têm uma imagem pior do que eles vão encontrar na realidade. Em relação à Rússia, isso já é verdade. E em relação à China, eu acho que é mais pronunciado. Porque a China está... Né, a China, que foi o irmão menor da Rússia por tanto tempo no século XX, foi tratada assim, mesmo pelos soviéticos, hoje é o contrário. Hoje a China é o irmão mais velho e os russos têm um certo despeito em relação a isso. São cidades limpíssimas, organizadas, agradáveis, tudo bem cultivado, bem cuidado, o espaço público ocupado, frequentado. Nem de longe parece as cidades grandes brasileiras, né? Que tem esse espaço público tão combalido, isso é tão triste no Brasil. Né? Acho que inacreditável, né? Na cidade é a grande questão, né? Se a gente resolver a ocupação do espaço público, já melhora, a questão de segurança já melhora bastante. E a qualidade de vida, de modo geral. E a China é um país que, assim, o sul da China lembra o Brasil, eu fiquei muito impressionado, a vegetação, a arquitetura, lembra bastante, e só que infelizmente, me parece que está longe ainda da gente alcançar esse... E o que marca aqui essa paisagem da iniquidade, né, para usar esse termo, essa expressão, é que aqui, mesmo no lugar mais rico, você vê uma miséria extrema do lado, assim, convivendo. É na mesma calçada praticamente aqui, né? Isso não se vê lá dessa forma? Claro. Tem outros rincões. Uma evidência anedótica, mas que está absolutamente confirmada nos dados que a China demonstra da eliminação da pobreza. Eu estive essa última vez, cheguei ontem, na verdade, de Pequim. Estive um mês e meio. Chegou ontem? Aí, ó. Eu estou meio virado ainda. Tá virado. E eu tive um mês e meio por várias províncias, eu acho que pelo menos umas 7 províncias. E se eu vi 2 moradores de rua ao longo de todo esse trajeto, foi muito. Isso porque a população é de quantos? 1 bilhão. Enfim, 200 milhões. Por aí. E você viu? Gostei dessa, que não é nada anedota, né? É muita gente, mesmo assim os caras conseguiram. Né? Pois conseguiram. E os chineses sabem disso. E conversando com os chineses, sabe-se disso. Coloca-se muito a questão da liberdade de expressão, da repressão, mas o fato é que, conversando com os chineses, eles têm a memória viva. Se você, mesmo os jovens, né, uma geração para trás, lembram do que foi a década de 80, 70, enfim, e tem gente que lembra do período, né, antes da Revolução. Impressionante, né, cara? E as mudanças tremendas que esse país sofreu. Né? Eu estive em Shenzhen agora. Shenzhen é próximo ali de Hong Kong, entre Guangzhou, né, Cantão e Hong Kong. É uma cidade que até a década de 70 era uma vila de pescadores. 78, acho que foi o início do projeto. Hoje é um polo tecnológico, uma cidade com arranha-céus que deixam São Paulo lá atrás. Né? Porque o nosso arranha-céu já são uma versão subprime dos arranha-céus norte-americanos. Né? Pois é. Com metrô, qualquer cidade que a gente nunca ouviu falar aqui no Brasil, tem lá a cidade de 7 milhões, 8 milhões de pessoas, 12, 20 milhões, o metrô. Eles têm projetos de metrô, enfim, é outra coisa, é uma coisa que a gente não imagina. Cara, realmente a gente não imagina. Eu mesmo, com a maior boa vontade que eu tenho, com amigos chineses e tudo mais, não imaginava que eu ia encontrar uma situação assim tão bem estruturada. Tem as suas questões, a China tem que resolver aí vários dilemas, eles estão trabalhando nisso, mas a conversa já está em outro patamar. A gente ainda precisa chegar lá para começar a ter esse tipo de... Impressionante. Olha, senhoras e senhores, estou aqui com Rodrigo Yanez, ou Yanez, se quiserem, que é historiador, formado pela Universidade do Estado, ou Estatal de Moscou, né? Mora na Rússia há 13 anos, é um desses conhecedores profundos em loco, que sempre, pelo menos eu vendo aqui à distância, desde que começou principalmente o conflito em 2022, que tem, né, dado uma série de entrevistas, palestras, e, enfim, mostrando, né, qual é a real ali, e sempre ponderando, evidentemente, como um bom historiador que é,
todas as questões e desmistificando vários preconceitos em relação a essa mãe russa imensa, a Federação Russa, essa história que envolve a história da União Soviética, que ele é especialista, mas também os conflitos atuais, e ele está falando aqui da própria China e dessa China que não é mais enigma para ninguém, como ele bem disse, que vem se tornando essa grande potência. Em outros moldes, não nos iludamos, né? A gente fica imaginando que vai ser uma coisa parecida com a Inglaterra, que foi antes da Primeira Guerra e depois os Estados Unidos, mas o século chinês parece que vai ser uma outra coisa. Mas você estava falando em termos de democracia. O pessoal mede a China e a Rússia com a régua das democracias liberais representativas, burguesas e etc., que estão em crise desde há muito tempo, né? Como funciona, por exemplo, na Rússia o processo eleitoral e mesmo na China? Vamos falar um pouco disso, assim, se você puder. A China e a Rússia são bastante diferentes entre si, né? A Rússia a gente pode considerar que eles adotam, pelo menos na teoria, um modelo democrático burguês, um modelo democrático liberal. Mais parecido com o liberalismo da Europa Ocidental. Na teoria, né? Claro que na prática é um pouco diferente. Eles têm uma série de mecanismos que eles construíram que acabaram fazendo com que hoje, na prática, seja um partido dominando os poucos partidos de uma oposição tolerada. Que é liderado pelo Putin. O partido que apoia o Putin, inclusive, Putin é um caso, enfim, ele é muito esperto, né? Ele saiu desse partido. Hoje ele não é membro de nenhum partido. Ele paira sobre todos os partidos. Caramba, perigosíssimo isso, né? Mas o partido do governo, de fato, é o Rússia Unida, esse do qual o Putin saiu. Ele saiu porque o Rússia Unida, querendo ou não, tem uma imagem mais manchada do que o próprio Putin. O Rússia Unida tem alguma identificação com alguns escândalos de corrupção e tal. E o Putin acaba se dissociando, ele pega só os louros, né? sem os reveses. Sim. E os poucos partidos de oposição tolerados, o segundo maior é o Partido Comunista, que é um partido que acabou sendo amansado com o tempo, né? No começo ele até fazia um enfrentamento mais robusto. Isso você diz desde o Boris Yeltsin para cá, né? E mesmo no início do governo Putin, havia um enfrentamento de algumas políticas do Putin, e com o tempo eles foram se tornando cada vez mais base mesmo do governo. As últimas questões são questões trabalhistas, né, que o Putin bancou alguns arroxos e o Partido Comunista considera um pouco demais isso, então há alguns enfrentamentos pontuais. Mas, o Partido Comunista nunca foi proibido depois do fim da União Soviética? Foi proibido por um período, mas, enfim, foi dissolvido o Partido Comunista da União Soviética. E aí surge no lugar dele esse que clama o legado, mas não é propriamente institucionalmente. Não é uma continuidade. Uma continuidade, que é o Partido Comunista da Federação Russa. E há outros partidos dissidentes que saíram aí desse Partido Comunista da Federação Russa. E fora ele tem alguns outros, Partido Liberal Democrata, que não é nem liberal, nem democrata. esses partidos com esses nomes que não são isso, o Brasil está cheio, né? O antigo líder deles era uma figura da espécie do Bolsonaro ali. Sim. Canastrão, a extrema-direita, flertando com o fascismo. Enfim, são alguns poucos aí. Nenhum deles em temas-chave se opõe ao governo, por exemplo, na questão da guerra, todos apoiaram, né? Houve alguns membros do Partido Comunista que entraram em choque no começo, eles foram rapidamente afastados ali. E a oposição, de fato, é uma oposição muito fragmentada. Entendi. Existe uma oposição à esquerda, o grosso da oposição é liberal, pró-Ocidente, de toda forma são extremamente fragmentados. E qual é a percepção do cidadão russo, e você agora praticamente, vendo lá 13 anos, né, em relação à figura do Putin? Eles veem ele como um ditador, igual o Ocidente adora dizer? São parcelas da população que tem essa posição mais crítica. Como eu falei, esse pessoal liberal, identificado com o Ocidente, chama ele de são ditador. De cidades, sim, sem dúvida, são de cidades grandes, são geralmente gerações mais jovens e uma classe média
alta, digamos assim. Então, nesse extrato, tem uma oposição considerável. De modo geral, não estou falando de números mais gerais, a popularidade dele é imensa. É imensa? E ela é imensa, não é à toa. E não tem tanto a ver com a guerra, ou com, enfim, quanto tem com a melhora inegável da qualidade de vida dos russos durante o seu governo. Inclusive da classe trabalhadora, claro. Inclusive uma melhora geral, porque se a gente pega os anos 90, foram uma tragédia. Né? Os anos 90 na Rússia, não existe uma situação análoga no mundo de um país que, sem ter sofrido uma derrota militar, sem ter passado por uma guerra, tenha decaído da maneira como decaiu. 1 milhão, a população diminuía em cerca de 1 milhão por ano. Rolou isso nos 90? 1 milhão, ou seja, entre gente diminuição morrendo da aos expectativa borbotões. de vida e gente imigrando, né? Muita gente também imigrando para... mas a expectativa de vida dos homens caiu 10, 15 anos em relação ao que era na União Soviética. Brutal, Para né? dar uma ideia, o auge dos dados econômicos e sociais da União Soviética foi ali meados da década de 70, período Brezhnev. Esses dados em expectativa de vida, até consumo calórico, que é interessante, consumo calórico, a CIA fez um levantamento e eles chegaram à conclusão de que a dieta do cidadão soviético era mais calórica e mais saudável que a dieta dos americanos. Imagina. Dos 70 e 80. O capitalismo sempre tem essas falácias, né? Mas, enfim, todos os dados aí, expectativa de vida, poder de compra, auge ali, digamos, 75. Os russos foram atingir isso em 2018. Caramba. 2018, dados semelhantes ao que tinham no período soviético. E já caiu de lá para cá. De modo que, enfim, o governo Putin é reconhecido por ter dado um up considerável. E eu vivi isso, né? 13 anos, eu cheguei em 2011. A primeira vez que eu estive lá, estive por alguns meses, foi em 2008, o país mudou drasticamente. Moscou chegou a ser a cidade com o maior número de cassinos do mundo, mais do que Las Vegas, hoje é Macau, né? Hoje é Macau? As contradições do mundo, né? Dos portugueses. É legado deles, né? Eles que para... Aí, português. Para resolver um problema tarifário lá, que eles tinham aberto o porto sem tarifas, não tinha como pagar o soldo, eles legalizaram o jogo lá no meados do século XIX e está aí o legado deles. Então, Moscou tinha cassino a rodo. Criminalidade chegou a ser a cidade mais perigosa do mundo. Hoje é uma cidade extremamente segura, extremamente. Inclusive para as mulheres? Inclusive, a arquitetura soviética tem muito passagem subterrânea. Né? Claro, os brasileiros, particularmente as brasileiras, se sentem um pouco desconfortáveis tendo que cruzar um túnel. As avenidas são enormes. Eu ia morrer de medo. Extremamente seguro. Eu tenho amigas brasileiras morando lá na Rússia, 3 da manhã, 2 da manhã, no final de semana, andando sozinhas. Em 13 anos eu não conheço nenhum caso de violência assim. Impressionante, né? Apenas furto em cidades mais turísticas como São Petersburgo. É de praxe, né? Turista muitas vezes menos do que na Europa Ocidental. Realmente, o pessoal acha que eu sou propagandista porque eu falo essas coisas, mas o que eu posso fazer? Olha lá o Kremlin te olhando. O que eu posso fazer realmente são os fatos. Então, enfim, a diferença é brutal do que foi essa cidade extremamente violenta, com briga de máfias, com essa dissolução da União Soviética foi catastrófica, né? É aquela história do Boris Yeltsin subindo no tanque, né? Decretando o fim da... Bombardeando a Casa... Eles também têm uma Casa Branca, né? É o palácio do governo, onde fica o primeiro-ministro. Bombardeando um prédio público no centro de Moscou. Ficou chamuscado até o final da década. Não é esses que estão aqui, né? Não. Aqui é a Praça Vermelha, né? Essa é a Praça Vermelha, a Catedral de São Basílio e a Praça Vermelha. Da Rússia Ortodoxa, né? Que também é outro aspecto, um papel importante, tem cumprido nos últimos anos. Tem essa aproximação religiosa, né? Essa história de que o Putin queria, na verdade, ele não queria refazer a grandeza da União Soviética, e sim a grandeza dos czares, né? Que não tem C, né? Dos czares. O quanto isso é... Eu acho uma avaliação mais
razoável do que dizer que ele quer refazer a União Soviética. Uhum. Porque refazer a União Soviética, não dá para você refazer a União Soviética sem um caráter socialista. Sim. Inclusive ele despreza parte do... Inclusive né? ele foi da KGB, óbvio, né? Mas enfim. Na declaração, no dia que ele anuncia a guerra da Ucrânia, o discurso que ele faz, ele sempre opera muito na história, claro, numa visão particular de história. Mas sabe jogar com isso, né? Sabe jogar e tem um conhecimento factual bastante razoável, em comparação com vários outros líderes bastante bom, inclusive para poder manipular essas coisas. Ele acusa o Lenin de ter entregue terras historicamente russas para minorias étnicas. No caso, o Donbás, a Crimeia. A Crimeia foi depois, foi na época do Khrushchev, mas o Donbás para uma Ucrânia que seria, portanto, um estado artificial. Que acho, inclusive, uma colocação engraçada, né? Os russos falam muito disso. Todos os estados são, né? Porra, né? A discussão tinha que começar muito antes. Viu, gente? Todos os estados são artificiais. Como é que é o que o Benedict Anderson fala? Comunidades imaginadas, né? O primeiro sujeito que chegou lá e disse que daqui para lá isso né? Não existe... Existem até fronteiras naturais, né? Mas não é disso que se trata, né? Eles têm razão quando dizem que a Ucrânia é artificial, mas a Rússia não é menos artificial. E qualquer outro estado. Mas, enfim, opera-se nisso, coloca-se uma culpa no período soviético, particularmente no Lenin, que sempre nessa Rússia de Putin é retratado como uma figura anti-russa, russófoba, anti-ortodoxa. Inclusive o Stalin, à luz do Lenin, é sempre colocado em luzes melhores, né, como patriota, vencedor da guerra. Opera-se muito na coisa da guerra, né? A União Soviética, para o Putin, é basicamente a vitória. A vitória contra os nazistas, né? Símbolos militares e a vitória contra essa coalizão europeia, que é outro aspecto. Os russos operam muito na história e os russos comuns acabam tendo uma visão, né, alinhada com isso. Alinhada, né? Exatamente. O Putin, o que ele faz? Ele traça paralelos históricos ali. E em alguns paralelos ele tem razão, outros nem tanto. Mas o fato é que os nazistas invadem a União Soviética numa colisão europeia. A gente pensa só nos alemães, mas tinha húngaros, romenos, italianos, tinha uma divisão espanhola, divisão azul, com um batalhão português, tinha francesa, divisão fora o apoio mais geral, né? Foi uma verdadeira... Finlandeses atacaram pelo norte, tinha SS Estônia, Letônia, enfim, uma verdadeira coalizão europeia, atacando pelo Ocidente. O que se fala? Se fala que hoje é a mesma coisa, que primeiro foi Napoleão, e Stalin traçou o paralelo com as invasões napoleônicas, os russos chamam de Grande Guerra Patriótica o que envolve a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma referência à Guerra Patriótica, que são as guerras napoleônicas contra o Napoleão, que encontra Moscou vazia, né? Queimando. Quem vê a propaganda russa vê muito a faixinha preta e laranja na propaganda. Uma faixa que é uma faixa que chama Fita de São Jorge, originalmente era das guerras napoleônicas, o Stalin adotou, e agora é utilizado na propaganda contemporânea. Então são feitos todos esses paralelos. Recentemente fizeram uma exposição de equipamento militar da OTAN capturado numa praça enorme lá de Moscou. Caramba! Isso desde o começo da OTAN, né? Equipamento de vários países da OTAN capturados agora na Ucrânia. Ah, sim, sim. Tá. Que, assim, em massa, os russos só tiveram que lidar com a OTAN, querendo ou não, indiretamente, mas assim, com equipamento, assim, foi agora, né? Nem na Guerra Fria houve tanto. Impressionante isso, né? Que mostra o grau de agressão da OTAN também, né? Pois é. E de responsabilidade das lideranças contemporâneas. E aí um monte, enfim, tanque, blindados. E logo na entrada da exposição, os russos fazem de propósito, evidentemente, um tanque alemão da Segunda Guerra, capturado, um Panzer, Tiger, se eu não me engano. Aquele gigantão dos nazistas, né? E logo atrás dele um Leopard, que é o atual tanque alemão fornecido para a Ucrânia, um atrás do outro, num óbvio paralelo ali que se faz.
Então, Logo dado pelo Olaf, hein? O Putin... Da social-democracia. Pois é, e lutando na Ucrânia novamente, né? Impressionante. Ucrânia, Kursk, a maior batalha de tanques da história foi ali em Kursk. Então, o putinismo opera muito na imagem da guerra, na imagem da vitória, e até por isso a figura do Stalin é mais celebrada do que a do Lenin, querendo ou não. Sim. Impressionante, ó, Rodrigo. Uma aulaça aqui, além da simpatia, mas antes da gente ir para a reta final aqui, temos aqui a Estrela Vermelha, ele vai falar o que é a famigerada Transiberiana. Mas antes disso, eu queria aqui pedir a vocês que conheçam os nossos documentários, inclusive celebrados, vencedores de prêmios, como Vai para Cuba, Eduardo, lá no Festival Brasileiro de Cinema em Los Angeles. Assinem o Instituto Conhecimento Liberta, apoiem nossa causa, nós não monetizamos nossos canais, por isso são vocês quem bancam aqui. Inclusive esses documentários, os cursos livres, logo, vamos prosear. Já há tempos queria aqui trazer o Rodrigo para falar dessa história da Rússia, envolvendo a União Soviética e envolvendo o que a gente conversou aqui, sobretudo, das atualidades, digamos assim. Então apoiem a nossa causa, os links estão aqui, conheçam os cursos livres, documentários e agora também, vocês sabem, a pós-graduação do Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com a FESP, Repensar o Brasil. Vocês vão ter aulas com grandes nomes aqui da nossa intelectualidade brasileira e vamos compartilhar a nossa causa. E por falar em compartilhar a nossa causa, vamos colocar aqui de novo o site Voz de Minha Alma da Estrela Vermelha, porque esse que vos fala, historiador, vai viajar com o Rodrigo Yanhes. E aí, ó que beleza. Conta um pouco pra gente como surgiu essa ideia, meu querido. Foi justamente por causa da guerra. Né? Eu já trabalhava no ramo de turismo lá, com um público mais geral, apresentando a Rússia para essas pessoas. E não só para brasileiros, né? Não só para brasileiros, principalmente para brasileiros, mas, enfim, eu tenho portugueses, espanhóis, mexicanos, colombianos. E com o início da guerra, primeiro com a pandemia, depois com a guerra, as pessoas deixaram de chegar à Rússia com tanta facilidade. Então, tivemos essa ideia de facilitar a chegada, né, organizar grupos e principalmente de focar num tema que nos interessava e que a gente sente que havia uma demanda. Hoje em dia tem crescido muito essas viagens com temáticas claras, objetivos. Então a nossa ideia, aproveitando o meu estudo na área de história do período soviético, do Bloco Socialista, relações sino-soviéticas e tudo mais, criar esses roteiros focados em temáticas dos países do Bloco Socialista, ou também, enfim, países, a gente pretende trabalhar com o Irã, enfim, países aí identificados com o outro lado da Guerra Fria, do outro lado da disputa geopolítica. E a recepção foi muito boa. Muita gente interessada. É uma viagem diferente, claro, porque muito focada em temas de história, que é a minha área, mas há uma demanda considerável. Legal, né? E temático, né? A gente vai, por exemplo, agora em maio para o Dia da Vitória, para assistir às comemorações do Dia da Vitória. Em maio na Rússia. 9 de maio na Rússia. O principal feriado da Rússia, e aí, claro, a gente entra em todos esses temas que a gente conversou aqui, o uso que se faz da ideia da vitória, mas também a comemoração mesmo, os fatos, né, incontornáveis da vitória impressionante que a União Soviética obteve sobre o nazismo, o que isso significa hoje, o que isso foi no passado, e os vários memoriais e museus dedicados ao tema. Então a gente foca muito nisso, por exemplo. Impressionante. Eu lembrei eu não fui para Moscou, mas certamente irei com você, já estou aqui fazendo aqui a minha promessa pública. Vai ter desconto para Provocação Histórica. Eu não cuido dessa parte, mas... Aí, ó. Sem dúvida a gente... Mas, Rodrigo, pode até pensar numa parceria, né? Claro. Mas o fato é que eu fui para Berlim uma vez só, em 2011. A primeira vez que eu saí do Brasil, 2011. E aí... terminei o mestrado, né, aquele working class que pegou R$1.000 emprestado com fulano, ciclano, juntei uma grana e fui. E o primeiro lugar que eu fui, além de Paris, foi Berlim. Aí, cara, quando eu cheguei naquele Treptower Park, que é um parque impressionante na Berlim Oriental,
que narra a trajetória dos soviéticos empurrando os nazis de volta do leste europeu até tomarem Berlim. E só na Batalha de Berlim, você vai me corrigir se eu estiver errado, mais de 20 mil soviéticos morreram para tirar Berlim da mão dos nazistas, é isso? Se a gente contar desde a travessia do rio Oder, 300 mil. Claro, 300 mil. Se a gente contar no avanço sobre Berlim e a tomada da cidade. Dá 300 mil do avanço. 20 mil, se eu não me engano, no Treptower Park tem 20 mil. Não tem os 20 mil enterrados, tem 5, 6 mil, uma coisa assim. Porque tem um cemitério maior, um outro monumento. A gente faz, inclusive, na Estrela Vermelha, a gente tem um programa da Alemanha Oriental, focado na Alemanha Oriental e, enfim, no socialismo na Alemanha. Mas tem um cemitério ainda maior e tem os cemitérios fora de Berlim. A gente visita um na região do rio Oder. Então, a partir da travessia do Oder, o cerco de Berlim, a figura... O número vai ali na casa de centenas de milhares. Impressionante, né, cara? Não à toa eles celebram tanto. E o Ocidente sempre celebrou o desembarque na Normandia, né? Que aparece nos videogames. Quem não cresceu jogando aqueles videogames, a gente desembarcando no dia D, ou vendo o Resgate do Soldado Ryan, né? Que aparece o Tom Hanks lá tremendo na hora daqueles anfíbios desembarcarem na areia de Omaha. Eu lembro que eu dava aula em cursinho assim e imitava aquilo ali, era uma gritaria na sala de aula, tiro para tudo que é lado, tem gente que nem sai do anfíbio já afundado ali em tiro, né? Mas a grande vitória mesmo contra os nazis foi dos soviéticos, né? E a virada, assim, se a gente for... é Stalingrado. Stalingrado, né? Que a gente visita no roteiro de Visita? maio. Porra, essa Passa o quero, dia hein? da vitória em Stalingrado, que é fascinante também, é uma cidade fascinante. Foi toda detonada e depois reconstruída em grandíssimo estilo, né? Estilo stalinista, grandioso. Então a gente pega esse interesse que muita gente tem e cria esses roteiros focados. E hoje, por causa das limitações todas, nós somos a única operadora de turismo operando na Rússia, brasileira, claro. A gente vai para a Coreia do Norte agora e seremos a única a agência brasileira atualmente operando lá. Operando não, né? Eles que operam, a gente... Então há muita gente que tem esse tipo de curiosidade. Sim. Quem gosta de história em geral também, né? Pois é. E, bom, você não sabe dos números, mas isso é viável para um professor de história brasileiro que, não, no caso, não só eu, mas o pessoal que gostaria de... Eles entram em contato nos links da agência aqui, né? Pode procurar. A gente, enfim, já teve vários professores viajando conosco. Para Cuba é um destino que os professores é maravilhoso. Eu fui em 2013 com vários amigos, estudantes de história, inclusive. Pois é, Cuba é um... A gente, vamos ver lá qual é que é da Revolução. Aí a gente chegava em Miramar, né, que tem as mansões lá, falava assim, o Fidel permitiu esse tipo de luxo aqui, a gente ficava sacaneando. Mas o fato é que aquilo é impressionante, né? Ó, tá aqui para vocês acessarem. Mostra aqui, voz de minha alma, Ventão da Massa, por favorzinho, o Instagram aqui, tem um print do Insta que é Guia Rússia, né? Esse é o meu pessoal. Olha lá, ó. Acessem e sigam também o Rodrigo no Guia Rússia. Já de antes. Tem umas fotos ali, aquela foto é do Lenin? A do meio? A da direita ali, ó. A da direita é em Belarus, Minsk. Belarus? É o ateliê de um escultor soviético que tem todas essas estátuas. Então a gente procura esses lugares fora do circuito comum. Não é uma coisa de consumismo chato, né? E muitas vezes, o curioso é que muitas vezes nós somos os únicos estrangeiros no local. O pessoal fica olhando. Lá na China, então... Porque vocês vão em circuitos de fato alternativos. A gente vai visitar coisas que o turista comum não vai. E, bom, para acabar aqui, meu querido, como é que é a vida cotidiana em Moscou? Você já sente Você sente naquelas peças de teatro, naquela literatura impressionante que vai de Dostoiévski a Tolstói, de Tolstói aos mais contemporâneos, né? Tchekov, enfim. Como é que é viver em Moscou? Você se sente Agora eu vou sacanear, né? Não vou perder... Você se sente Pensando em espião, como é que é o nome daquele filme? Tem trocentos, o Ultimato Born, né? Lembra? Que explodem o Kremlin. Exatamente. Claro, você acaba, né, tanto tempo, você acaba se acostumando, mas ver a arquitetura grandiosa, querendo ou não, a gente às vezes pega o táxi e vai beirando o Kremlin, que é uma fortaleza gigantesca, super bem cuidada.
sempre impressiona, né? Nunca me acostumei assim. Com aquela paisagem, né? É uma coisa muito impressionante. Mas, se a gente for falar das coisas mais cotidianas, querendo ou não, é um país excelente para se viver. Realmente. E o frio, bicho? Frio talvez seja a parte mais complicada. Muita gente reclama, eu não tenho tanto problema, mas muitos brasileiros que moram lá reclamam da luminosidade, né? No final ali dezembro, o inverno começa o sol se pôr às 4, levantar às 10, às vezes 10h30. Longas noites. Longas noites. Mas eu, particularmente, não me incomodo. É uma época muito bonita, começa a nevar e tal. É um russo aqui. Esse brasileiro é russo. E os russos falam, não existe frio, existe roupa inadequada. Oh. A gente se acostuma. E como é que fala isso em russo? Мороз не бывает. Бывает неадекватная одежда, плохие одежды. Das Vidânia. Acaba o meu russo aí, né? Como é que é obrigado em russo? É Spasiba. Spasiba. Das Vidânia É adeus. adeus. Até logo. Então, enfim, qualidade de vida muito boa. Transporte excelente. Eu tenho um problema aqui em São Paulo que eu não dirijo, né? Então eu sou um não cidadão nessa Porque o transporte público é ainda penoso, né, cara? E o transporte lá é uma coisa impressionante. É para tudo quanto é canto. Não apenas é imenso, desde que eu cheguei lá, cheguei em 2011, em questão de 13 anos eles inauguraram para lá de 130 estações de metrô. Caramba. Nesse período. E esse governo do estado de São Paulo, cara, esses governos se sucedem em versões tucanas mais autoritárias ou menos, ou sempre autoritárias, e o Tarcísio é praticamente um novo tucano, né, só que mais à extrema-direita. Porra, e os caras não conseguem inaugurar ou terminar as obras de metrô nessa bagaça, cara. Eu sou daqui, né? Eu saí daqui em 2011, eu lembro daquele esqueleto do monotrilho lá que hoje eles terminaram, mas levava para o aeroporto. Eu voltava a cada 2 anos, assim, o negócio não tinha avançado. Né? E lá na Rússia, nesse meio tempo, eles criaram 2 anéis de metrô, 2 linhas circulares, que dão a volta no centro inteiro da cidade, conectam todas as radiais ali. Isso, né? Então, é outra qualidade de vida. Segurança, a gente acaba se acostumando, né? Isso, né? Quando eu vivia aqui, eu acho que eu não tinha nem a dimensão do quanto a gente vive do inseguro. quanto a aqui, gente né? acaba se reprimindo. Sim, nós total. mesmos. São Paulo é uma loucura, bicho. Eu sou um historiador da arquitetura e do urbanismo, adoro, amo, voltei a morar aqui, sempre frequentava, mas voltei a morar em setembro do ano passado. E estou sofrendo uma série de coisas, desconforto urbano, barulho e uma desigualdade, uma paisagem de iniquidade brutal. Não dá para você ser feliz sentado, tomando cervejinha na calçada, aguentando essa desigualdade, porque você quer ajudar as pessoas, você não vai ficar ali em margens plácidas, né? Mas enfim, falei demais aqui. Queria te agradecer Obrigado. por essa prosa, parabéns pela trajetória. Ficamos em contato até para pensar os projetos, mas para acabar de vez, para não ser defenestrado pelo ventão, essa câmera da verdade aqui vai olhar para você e você vai responder 2 perguntas na lata. Pode ser? Pode. Vamos lá. Sucintamente, hein? Chegou a hora da verdade, o momento Jimmy Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, a pujanra desse programa. Rodrigo Yannis, Rússia. Rússia é um outro mundo, muito maltratado, mas absolutamente fascinante. União Soviética. Foi o farol da esperança. Esse farol se apagou, mas o legado permanece. Permanece no nosso tempo, talvez o exemplo mais claro seja a China, mas há de acender outras chamas aí no século XXI e adiante. Beleza. E para acabar, você que está fora do Brasil há tanto tempo, mas é brasileiro, e sempre será Brasil. O que é o Brasil? Essa eterna esperança que nós, por mais que nos desafiem a desacreditar, seguimos acreditando que há de acender essa chama aqui também. O potencial existe, vamos trabalhar nisso. Que bem. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Agradeço esqueci o nome da nossa camarada da Estrela Vermelha. A Dalane que fez o convite. A Dalane, né? Um beijo no seu coração, minha querida Dalane. Vamos proseando e despeça-se do seu grande público. Muito obrigado.
a Olinener, a todos aqui e a vocês que nos acompanham, né? Tem muita gente que, enfim, que eu sei que acompanha meu trabalho, eu agradeço essa atenção toda. Maravilha. E das Vidânia para vocês até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, produção. Valeu. Tchau, grande público. Na hora de fazer escolhas, por exemplo, o fundo onde você vai investir seu dinheiro, ou a calça jeans que você vai comprar, a camiseta que você vai vestir, você se sente inseguro? Você fica pensando em como seria a sua vida se você fizesse outra opção ao invés da que você fez? Pois é, se você sente isso, você não está sozinho. Isso é o que Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos do mundo, chamou de paradoxo da escolha. No mundo onde as opções se tornaram muito maiores, as pessoas se sentem cada vez mais infelizes com aquilo que escolhem. No dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite, Barry Schwartz, um dos palestrantes mais assistidos do planeta, vai dar uma aula inédita e exclusiva para a comunidade do ICL. O paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções arruinou nossas vidas? Uma aula imperdível, um presente de fim de ano do ICL para vocês. Clique agora e se inscrevam. A gente se vê dia 15.